Fala galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí para mais um vídeo aqui do canal do YouTube do Cover Football. Mais uma prévia de conferência, a última, porém não menos importante. Hoje vamos falar da Big Ten, essa conferência maravilhosa que eu sou apaixonado, porque obviamente nela tem o meu gigantesco Oregon Ducks também. E se Deus quiser esse ano vai conseguir alguma coisa. Vamos em busca aí do bicampeonato da Big Ten também, por precisar ganhar um título nacional. Em Oregon chegou a hora de Oregon ganhar o título nacional. Mas vou falar de Oregon, vou falar de Ohio State, Indiana e mais um monte de time, todos os times que compõem a conferência Big Ten. Lembrando, obviamente, aquele rolê básico de YouTube. Deixa o seu like aqui no vídeo agora já, para você não esquecer de dar um like lá no final, então já dá o like aí no vídeo. Também compartilha esse vídeo lá naquele grupo de WhatsApp que você tem de resenha sobre futebol americano. Fala, ó galera, vídeo novo lá no canal do Cover Football. Deixa aí pra você pegar a temporada do college aí e ficar ninja. Não só as prévias de conferência, né, que temos todas aqui, né, todas as conferências estão aqui. Big Ten, Big 12, SEC, ACC, prévia da Group of Six também. Essa eu fiz em live com o Andrezinho, tá top também, conteúdo maravilhoso. E também tem playlist lá explicando o college football pra você que não sabe muita coisa, onde assistir, como que eu assisto, como que funciona. Cara, o canal tá recheado de conteúdo pra você chegar na temporada do college football quase que um especialista, beleza? Como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar deixando o like, compartilhando se você não for inscrito, se inscrever também, beleza? Bom, sem mais enrolação, sem mais delongas, bora falar de Big Ten, bora falar o que esperar da Big Ten em 2026. Big Ten que teve aí os 3 últimos campeões nacionais, né? Michigan, Ohio State e Indiana. Então, será que tem um time na Big Ten hoje é favorito ao título nacional? Quem são? É agora na prévia da Big Ten. Calma que o vídeo já vai continuar, tá? Eu só queria te fazer um convite especial, que é para se tornar membro aqui do canal. Quando você se torna membro, você tem acesso a vídeos exclusivos, lives exclusivas, acesso a um grupo exclusivo também no WhatsApp, onde eu vou fazer sorteios de itens, onde eu vou convidar pessoas, dependendo se ela é uma assinante do plano mais top, que é o MVP, ela vai conseguir participar das lives comigo aqui também, vai ser minha convidada especial. E muitas outras vantagens para quem é um apoiador aqui do canal, além de, claro, você me ajudar a continuar com esse projeto, você além de financiar esse projeto maravilhoso que é o Cover Football e me ajudar a continuar criando conteúdo de cada vez mais qualidade. Você pode fazer isso se tornando membro, então dá uma olhadinha aqui nos planos, vê qual que se encaixa melhor aí no que você consegue me ajudar e assim você me apoia e eu também devolvo isso pra você em conteúdo de qualidade, demorou? Tamo junto, bora continuar com o vídeo. Bom, galerinha, o primeiro time da minha lista é o time de Purdue que em 2025 teve um recorde de 2-10-0-9 dentro da Big Ten. Foi o primeiro ano do Barry Odom, 2025, né, o head coach. Eu acredito que ele conseguiu elevar a competitividade ali do time em alguns jogos, em alguns momentos, mas acabou a temporada ali sem nenhuma vitória dentro da conferência, que confirma que a reconstrução ela ainda precisa trabalhar, e nessa reconstrução ele ainda precisa trabalhar volume e profundidade também, trazer um time com mais explosividade. Mas eu acho que esse time tem potencial, eu já vou falar sobre isso. Os 5 principais jogadores, como vocês podem ver na lista aqui do lado, tem o quarterback Ryan Browning, que começou 12 partidas ali em 2025, teve 3 jogos acima de 300 jardas e sem dúvidas é a peça mais importante para transformar essa evolução estatística do time em vitórias, obviamente. Outro jogador muito importante é o wide receiver Denali Morissette, que está retornando de lesão. Tem um tamanho tem uma estrutura corporal muito interessante, tem um tamanho, uma experiência muito interessante e vai ajudar demais um grupo de recebedores que perdeu ali seus 3 líderes em jardas recebidas em 2025. O linebacker, o Charles Correia, também outro jogador que eu julgo muito importante para esse elenco, produziu ali 96 tackles, 7 tackles e meio para perda de jardas e 3 sacks na última temporada. Transferidos, o time teve o wide receiver Busy Owens, que veio transferido de Penn, da FCS, chega com 138 recepções, 1.664 jardas, 11 touchdowns na sua carreira universitária, então é um jogador com experiência já, que pode agregar demais nesse ataque de Purdue. Na defesa, você tem um jogador muito importante também, que é o Elon Modose, que também veio transferido, que traz ali potência, que traz flexibilidade para uma linha defensiva que precisa criar mais pressão, sem precisar de blitz. É uma coisa que eu falo bastante aqui, porque você sabe, se você não sabe, eu falo. É muito importante que uma defesa consiga pressionar o quarterback adversário sem ter que sacrificar o fundo do campo, né? O meio e o fundo do campo ali. Então a blitz, como você manda safety, corner, DL, linebacker, né? Manda todo o seu aparato ali defensivo para pressionar o QB. Você fazer isso sem precisar sacrificar esses jogadores é muito importante. Fechou? E o que dá para esperar desse time em 2026? Cara, o Barry Odom, ele conseguiu ali atacar um problema com escala.
né? Então, se faltava jogadores para construir um jogo, ele atacou isso com escala. O time teve ali 32 jogadores que chegaram pelo portal de transferências. Foi uma das maiores reformulações, inclusive, da Big Ten, né? No fator jogadores que chegam de uma vez só. Então, o Barry Odom, ele foi às compras no portal de transferências. Outro ponto importante também nesse time é a continuidade do quarterback, o Ryan Browning. E ele dá ao ataque ali um ponto de partida melhor do que o time entregou em 2026, né? Então o time vai conseguir começar a temporada 2026 muito melhor do que começou a temporada 2025, né? Eu acho que o time com o Ryan Browning, ele inclusive foi melhor do que o recorde sugere, tá? Recorde de 2 vitórias ali, 10 derrotas, 9-10, 0-9. Eu acho que o time jogou muito melhor do que o recorde sugere. É que, obviamente, não é só estatísticas, igual eu falei, né? O Ryan Browning, ele vai precisar ser esse jogador que transforma estatísticas em vitórias. Para isso, ele tem ali a ajuda do wide receiver Denial Morissette e o Busy Owens, né? Dos jogadores que terão ali que acelerar essa química com ele, porque o restante da rotação dos recebedores é pouco comprovado no nível da Big Ten, né? Do nível alto que é a conferência, do nível alto que exige que Purdue chegue, né? O Morissette porque estava machucado, veio de lesão, e o Busy Owens porque veio de um contexto mais fraco, né? De um nível mais baixo de qualidade, que foi Penn, né? A Universidade da Pensilvânia, joga na FCS, que é um nível abaixo aí da FBS, então o Busy Owens vai precisar que essa química também acelere a adaptação dele a esse nível mais elevado de jogo. Na defesa você tem o Elo Modose. Eu acredito que é a aposta do time para dar uma identidade ali ao front defensivo, né, do time. Enquanto ali no meio do campo, o linebacker, o Charles Correia, deve continuar sendo o principal jogador para organizar esse segundo nível dos Boilermakers, né? O elenco de Purdue em 2026 tá mais atlético, né? Por motivos óbvios, muitos jogadores chegando. Porém, cara, 32 transferências é coisa pra dedéu. 32 transferências também significam ali que existe um risco real de entrosamento. Existe um risco real de não ter química entre esses jogadores. E funções que ainda não foram definidas preocupam, né? E também a margem de lesão acaba ficando baixa, porque nesse processo de transição, um jogador que se machuca acaba atrapalhando bastante. Então, tem esse ponto de interrogação e esse asterisco nesse elenco atlético de Purdue, né? Não adianta você lotar o elenco de jogadores, você tem que fazer com que esses jogadores funcionem de alguma forma. O calendário de Purdue, ele tem ali Notre Dame em casa, tem Illinois e Penn State fora de casa, e Iowa também, e o clássico contra Indiana. Então, uma linha tênue foi traçada nesse calendário de Purdue, que é a linha entre o progresso real desse 2-0, desse 2-10, 9-0, para 4 vitórias, 5 vitórias, ou quem sabe uma bowl season, mas também, por outro lado, tem a chance real de repetir o recorde e o que aconteceu em 2025. Então é uma linha tênue. Purdue vai precisar passar por isso, né? Então, a estabilidade na posição de quarterback é muito importante. O Ryan Browning, a produção do linebacker Charles Correia e a recuperação do Denial Morissette são pontos importantíssimos para Purdue conseguir passar por isso, superar isso. Claro, vitórias contra Indiana, Notre Dame. Cara, a gente sabe que não é fácil jogar contra esses times. São times que têm aspirações, inclusive, de playoffs e tudo mais. Mas, cara, o time tem qualidade, tem potencial para superar e vencer pelo menos 2, 3 jogos dentro da conferência. Já seria um feito muito importante nesse momento de reconstrução. Então, por isso que o meu veredito é que Purdue deve ser melhor do que foi em 2025, mas eu acredito que a reconstrução ainda depende de muitas peças novas que chegaram no time produzam imediatamente, né? Então, sair de um 0-9 na Big Ten é obrigatório para eles, e o Bowl e a Bowl Season aí já seria uma surpresa, mas é uma surpresa relevante até interessante a gente acompanhar. Então, esse é meu veredito pro time de Purdue. E, cara, 2025 foi bem difícil para eles. Vamos ver como é que eles saem em 2026. O próximo time da lista é o time de Michigan State, os Spartans.
eles chegam em 2026 também com muita pergunta, muita coisa que a gente precisa prestar atenção aí desse time dos Spartans, mas em 2025 o time teve um recorde de 4-8-1-8 dentro da Big Ten. Foi a segunda 2025 foi a segunda temporada do Jonas Smith e a segunda temporada fracassando, o time não mostrando nenhum tipo de evolução, resultou na demissão do Jonathan Smith. Jonathan Smith, que tinha vindo de Oregon State, tinha feito um trabalho interessante em Oregon State, mas não conseguiu replicar nada em Michigan State, por isso foi demitido. Por isso que Michigan foi atrás de outro treinador, trouxe o Pat Fitzgerald, muito porque o time perdeu ali em 2025 8 dos últimos 9 jogos, o que foi bizarro, né? A queda do time de Michigan State. O que dá pra esperar? Na real, os 5 principais jogadores desse time: o quarterback, o Alessio Milivojevic, difícil falar esse nome. O Alessio Milivojevic, ele assumiu o ataque ali no fim de 2025 e agora vai receber a sua primeira oportunidade real de assumir um ataque comandar o ataque por toda uma temporada, né? Na defesa, um jogador muito importante é o linebacker Jordan Hall. Ele foi o líder defensivo do time em 2025, somou ali 88 tackles, 2 sacks e meio, e aparece também entre os melhores linebackers da conferência. Então é um jogador muito importante nesse momento do time. Outro jogador muito importante é o Nikai Martinez, peça experiente nesse time, jogador experiente, jogador versátil também, e vai precisar ser um protagonista numa secundária que vai ter a missão de limitar jogadas explosivas de times adversários muito bons que Michigan State vai enfrentar nessa temporada. Jogador muito importante na linha defensiva, esses dois aqui, jogadores de linha ofensiva que chegam de transferência, que para mim são muito importantes, é o Ben Murawski, que veio de UConn, titular experiente também, recrutado ali com a missão de estabilizar uma linha que sofreu com inconsistências e lesões em 2025. Outro jogador que também chega para reforçar essa linha é o Trent Frawley, offensive lineman também, que vem de um programa vencedor na FCS, que agora faz parte da FBS, né? North Dakota State subiu da FCS para FBS. O Trent, mas é um time que foi multicampeão lá na FCS. E o Trent Frawley vem de um programa vencedor e pode, sem dúvidas, ali elevar o nível físico, principalmente no jogo terrestre de Michigan State, tá? O que dá para esperar em 2026? O Pat Fitzgerald, ele vai assumir um programa ali que precisa recuperar sua identidade física, precisa recuperar a disciplina, precisa recuperar também o desenvolvimento de jogadores, que foram os pilares ali que marcaram a passagem do próprio Pat Fitzgerald por Northwestern, né? Então, eu acredito que ele tenha sido contratado para replicar isso em Michigan State. O coordenador ofensivo, o Nick Sheridan, ele vai trabalhar agora com o Milivojevic, depois que o Aiden Chiles, que era o quarterback, um dos principais jogadores desse time, se transferiu para Northwestern, e também o Nick Marsh, que era o principal recebedor desse time, também se transferiu, foi para Indiana. Então o Nick Sheridan vai precisar que o Milivojevic e outras peças do ataque produzam, vai precisar fazer com que essas peças produzam, já que 2 jogadores extremamente importantes deixaram o time e se transferiram. A linha ofensiva ali formada ao redor do Ben Murawski e do Trent Frawley, eu acho que é a variável mais importante para evitar que o jovem quarterback ali, o Milivojevic, ele jogue sempre atrás do placar, ele joga sempre sob pressão, sempre precisando correr atrás do prejuízo. A linha ofensiva vai ser muito importante para isso. O linebacker Jordan Hall, ele dá ali ao coordenador defensivo Joey Rossi uma peça de altíssimo nível no centro da defesa, mas eu acredito que o front desse time, né, a linha defensiva, ela vai precisar gerar mais pressão ali e também vencer primeiras descidas, né, parar de perder tantas jardas nas primeiras descidas ou até mesmo ceder outra primeira descida. Então vai precisar ser eficiente logo assim de cara. No fundo do campo, o Nikai Martinez, ele vai ser essencial para organizar ali uma secundária que vai enfrentar ataques muito mais explosivos no trecho final do calendário. Então o Nikai Martinez, a experiência dele vai ser muito importante para esse time de Michigan State, por isso que ele está na lista dos jogadores mais importantes desse time. Michigan State tem no calendário aí Notre Dame fora de casa,
que já acontece logo, já em setembro, então logo no começo da temporada já tem uma pedrada. Depois na reta final ali tem Michigan, Washington, Oregon e Rutgers, que são, cara, grandes testes inclusive para medir a profundidade desse elenco e também a resistência desse elenco contra adversários tão qualificados e tão fortes como principalmente Michigan, Washington e Oregon. Beleza? Eu acredito que o primeiro objetivo do Pat Fitzgerald ali não é perseguir o topo da conferência, não é brigar pelo título da conferência imediatamente. Eu acredito que o primeiro objetivo dele é construir uma equipe ali que seja coerente e que pare também de se desfazer quando o jogo fica apertado ali, que pare de, enfim, desorganizar quando o placar fica apertado ou o time passa para trás do placar e por poucos pontos, uma diferença pouca de um field goal. Parece que o time de Michigan State esquece como se joga futebol americano. Então o Pat Fitzgerald vai precisar fazer isso nesse primeiro momento e não brigar pelo título da conferência. Eu não acho que essa é a missão dele em 2026. O elenco de 2026 de Michigan State ali tem mais experiência na linha ofensiva, porém tem menos talento ali comprovado nas posições mais importantes ali do grupo, né, as skill positions. Então vai precisar superar isso para ter um desempenho melhor do que teve em 2025. Meu veredito então é que Michigan State ela pode voltar a ser um incômodo dentro da conferência, um time ali indigesto, um time difícil de se jogar contra. Ela pode voltar a ser isso antes de ser grande novamente dentro da conferência, tá? 5 vitórias já indicariam ali um progresso maravilhoso pro time. Bowl season, eu acho que brigar pro Bowl season vai exigir ali que o quarterback, o Alessio Milivojevic, ele dê um salto de produção e que a nova linha ofensiva também funcione cedo na temporada. Por isso que eu não coloquei esse time na Bowl season. Beleza, galera? O próximo time da lista é o time de Maryland, que em 2025 teve um recorde de 4-8, uma vitória e 8 derrotas dentro da Big Ten. Maryland é um caso bem interessante, porque começou a temporada 4-0 em 2025, depois perdeu 8 partidas consecutivas, né? Então transformou ali um início promissor, principalmente ali o Malik Washington e tudo mais. Era um time muito explosivo, esse time de Maryland, mas, cara, 8 derrotas seguidas transformaram ali um início promissor em mais uma temporada marcada por queda de rendimento dentro da Big Ten. Inclusive, eu achei que essa queda, mais um fracasso, mais uma temporada frustrante, acarretaria ali na demissão do Michael Locksley, né? Mas isso não aconteceu, inclusive por ele não ter sido demitido. Eu acredito que o Malik Washington continuou no time, porque tinha grande chance do Malik Washington se transferir, porque é um jogador que mostrou muito potencial. Vou falar dele já. 5 principais jogadores, obviamente, o Malik Washington, quarterback, lançou para 2.963 jardas, 17 touchdowns como calouro e acrescentou outras 303 jardas terrestres. O running back, o DeJuan Williams, que é um corredor de impacto, ele é explosivo e também é um jogador que pode aliviar ali a carga de um quarterback que ainda está em desenvolvimento, né? Então é um jogador muito importante nesse ataque, o DeJuan Williams. Outro jogador muito importante também é o tight end Dorian Fleming, que produziu ali 40 recepções para 351 jardas. É uma válvula de segurança confiável ali no meio do campo, o tight end, né? O linebacker, o Daniel Wingate, é um jogador muito importante também para mim, por isso que está entre os 5 principais aqui. É o líder dessa defesa, liderou ali a defesa com 102 tackles em 2025. E também outro jogador muito importante é o DL, o Sidney Stewart, que terminou a última temporada com 7 sacks e 10 tackles e meio para perda de jardas, tá? O que dá para esperar então dos Terrapins para a temporada 2026. Igual eu falei para vocês, a permanência do Michael Locksley, sem dúvidas, preservou a continuidade do quarterback Malik Washington, que é muito importante para o momento do time. O Malik Washington ele já mostrou que ele entrega volume, entrega mobilidade também. Acho que o próximo passo dele é basicamente reduzir as posses vazias, reduzir as campanhas que não dão em nada. Um ataque entra em campo e rapidamente sai do campo sem nada, sem nenhum ponto. E também produzir mais contra defesas do primeiro escalão, que é o que mais tem nessa conferência, a Big Ten. O running back, o DeJuan Williams e o Dorian Family, o tight end, eles vão precisar ali transformar o ataque em algo que seja menos dependente do improviso do Malik Washington, né? Então eles vão precisar ser essas referências nesse ataque. O linebacker, na defesa, o linebacker Daniel Wingate e o Sidney Stewart, eles formam o núcleo de uma defesa que terminou 2025 desgastada, mas desgastada porque passou muito tempo dentro de campo, passou tempo demais dentro de campo, igual eu falei, pela ineficiência do ataque, por um ataque que tinha muitas campanhas vazias. Entrava 1, 2, 3 descidas, devolvia a bola,
a defesa já tinha que voltar. Então isso foi uma coisa muito ruim em 2025 e que não pode acontecer, senão vai mais uma vez sobrecarregar a defesa. E aí não vai adiantar eu falar nada aqui do Wingate, do Stewart, se o ataque não ajudar, né? A lesão ali que acabou tirando os arremates, o edge da temporada, né, aumenta a pressão, dessa temporada agora 2026, aumenta a pressão ali sobre o Sidney Stewart e também sobre o calouro, o Zion Willie, tá? Então vamos ver como é que esses dois jogadores se saem, assumindo o lugar dos Harry Martins, que é um jogador muito importante. O time tem jogos contra Rutgers, Michigan State e Purdue, que são, na minha opinião, caminhos muito possíveis e concretos para que eles vençam. Então já tem aí 3 vitórias que são totalmente possíveis, né? Mas o time tem aí jogos fora de casa contra Ohio State e USC também, e isso faz com que a margem de erro seja muito pequena quando você tem jogos tão difíceis, né? Então, sobre o calendário de Maryland, cara, Rutgers, Michigan State e Purdue, acho que Rutgers é o time mais difícil dessa sequência aqui, mas Michigan State e Purdue, pelo que eu falei aqui, são 2 vitórias muito plausíveis, né, e concretos. Vamos ver como é que eles se saem contra isso. Porque, cara, o USC e o Ohio State são praticamente... Sei que o futebol americano prega muitas peças, mas é praticamente 2 derrotas aí já pro time de Maryland. O head coach, o Michael Locksley, ele vai precisar impedir ali, obviamente, que o colapso de 2025 se repita em 2026, né? A equipe tem talento jovem suficiente ali para competir dentro da Big Ten, mas ainda não provou que tem consistência para jogar 4 períodos, né? Não é um time que tem consistência por 4 períodos, né? É um time que colapsa, que perde jogos que não era para perder, que deixa vantagens escaparem muito rápido. Ele vai precisar impedir que isso aconteça em 2025, principalmente o colapso, né? Ganhar 4 jogos, começar 4-0, depois perder 8. É maluquice. Inclusive, se isso acontecer, eu acho muito difícil que o Locksley volte para 2027. A confirmação do retorno ali do Malik Washington evita uma reconstrução total, evita que você precise repor seu principal jogador, que é o seu quarterback. Foi a maior vitória, inclusive, de Maryland nessa off-season, manter o Malik Washington. Então, meu veredito é que Maryland tem quarterback para superar essas 4 vitórias, mas ainda parece um time limitado nas trincheiras e principalmente na profundidade do elenco ali. A temporada eu acho que vai ser um referendo sobre a capacidade do Michael Locksley em transformar talento jovem em consistência, beleza? Esse é meu veredito pro time de Maryland em 2026. Próximo time da lista é o time de Rutgers. Aqui a gente já começa a entrar nos times de bowl season, né? Os times que pra mim brigam por uma bowl season. Esse time de Rutgers eu poderia colocar eles em reconstrução, mas eu acho que eles já estão bastante adiantados nesse processo de reconstrução e hoje tem totais capacidades aí de chegar em uma bowl season. Terminaram 2025 ali com 5 vitórias e 7 derrotas, 2 vitórias e 7 derrotas dentro da Big Ten. O ataque produziu ali um quarterback de 3.000 jardas, produziu um running back de 1.000 jardas e produziu um recebedor de 1.000 jardas, mas a defesa impediu esse time de Rutgers convertesse esse raro equilíbrio, cara, em pelo menos uma vaga na bowl season. Então, o principal ponto nesse time aqui é a defesa. Os 5 principais jogadores, cara, os 5 principais jogadores desse time é o Dylan Lonergan, que até a gravação desse vídeo foi confirmado como o titular. Ele veio transferido de Boston College e ele vai assumir ali a tarefa de produzir a produção e a experiência que foram perdidas aí na posição mais importante do time. Outro jogador muito importante também é o running back Antoine Raymond, que correu para 1.241 jardas e marcou 15 touchdowns totais em 2025. É um jogador muito importante nesse ataque. Outro jogador muito importante é o wide receiver, o KJ Duff, que para mim é um dos melhores do college football nessa temporada. Teve ali 60 recepções para 1.084 jardas e 7 touchdowns e chega como um dos melhores recebedores da Big Ten e do college football como um todo, né, cara? Na linha ofensiva o time tem o Kuabena Asamoah, jogador muito importante também, foi titular em 25 partidas aí na sua carreira no college football, 25 partidas consecutivas e sem dúvidas é o ponto de estabilidade dessa linha ofensiva. Na defesa, o jogador mais importante sem dúvidas é o Ty Morris, que chega transferido de Rice, chega ali depois de registrar 88 tackles e 9,5 tackles para perdas de jardas em 2025. O que dá para esperar desse time de Rutgers em 2026, cara? O head coach, o Greg Schiano, mantém ali 2 peças raras para Rutgers, né? Acho que para Rutgers e para muitos times, né, que queriam ter 2 jogadores tão importantes e tão talentosos como o Rutgers tem, né? Que é o running back, o Antoine Raymond, e o wide receiver KJ Duff. Ambos ali reconhecidos entre os principais jogadores da conferência, né? O quarterback, o Dylan Lonergan, né, que veio ali de Boston College, ele não precisa replicar imediatamente todo o volume do seu antecessor, mas eu acho que ele precisa distribuir a bola
e evitar colocar a defesa ali em campos curtos, né? Evitar de colocar a defesa em situações bem complicadas. Na OL, o Kouabe Nazamoa lidera ali uma unidade que deve permitir o ataque de Rutgers, que o ataque de Rutgers continue físico, sem abrir mão ali das explosões no play action que tantos jogadores talentosos acabam entregando, né? Essa explosividade no play action quando você tem o KJ Duff, quando você tem o Antoine Raymond também. Na defesa ali, o salto depende, eu acredito que, do coordenador defensivo Travis Johansen, que foi contratado nessa off-season para corrigir uma defesa ali que desperdiçou boa parte da produção ofensiva em 2025. Igual eu falei para vocês, o time teve um quarterback com 3.000 jardas, um running back com mais de 1.000, um wide receiver com mais de 1.000 jardas também, mas uma defesa que desperdiçava tudo isso. Então o Travis Johansen vai precisar corrigir essa defesa aí para que o time de Rutgers chegue aonde eu acho que ele pode chegar, que é a bowl season. O linebacker, o Ty Morris, que veio de Rice, é uma peça, é uma adição direcionada ali ao principal problema do time, né, que é os tackles perdidos, que é também o controle contra o jogo terrestre, e principalmente ali a eficiência em terceiras descidas. Então acho que o Ty Morris ele chega com a missão de ajudar a resolver esses problemas. O time tem no calendário ali USC, Indiana, Michigan e Penn State. Então ali 6 vitórias exigem converter quase que todos os confrontos equilibrados, né? Então eu falei esses times aqui porque eu acredito que são times muito difíceis de para Rutgers. Então, descartando 6 vitórias ali vão exigir que eles convertam aí esses confrontos equilibrados em resultados positivos. Se o quarterback, o Dylan Lonergan, se adaptar rápido, eu acho que o Rutgers pode ter um ataque ali, mais equilibrado do que a posição no tier sugere, tá? Não que ele brigue pro playoffs, mas eu acho que ele se torna um dos melhores times desse tier. É um time que tem potencial ali para ter muito mais vitórias do que eu imagino que eu chuto aqui a quantidade mínima para pelo menos chegar na bowl season. Acho que se o Lonergan conseguir se adaptar rapidamente, for um quarterback minimamente eficiente, conseguir também otimizar e explorar mais a qualidade que tem o Antoine Raymond e o KJ Duff, esses dois jogadores, sem a menor dúvida, dão ali a esse programa 12 estrelas legítimas. Eu acho que esse time pode conquistar muito mais do que o mínimo para ser classificado aí para bowl season, tá? Então o meu veredito é que a fórmula de Rutgers para bowl season é simples, é preservar o ataque, construir uma defesa que seja pelo menos mediana, cara. Não precisa nem ser excelente, pô. Seja mediana pelo menos. Não precisa ser excelente. Então, acho que a fórmula para bowl season é simples, é preservar o ataque, construir uma defesa mediana. Tem também ali estrela suficiente para vencer a quantidade de vitórias necessária para ir para o bowl season, que são 6. Mas o complicado, cara, é que o calendário não oferece muito espaço aí para uma adaptação lenta do Dylan Lonergan, né? Então por isso que eu falei que ele precisa se adaptar rápido. O calendário não permite que ele tenha uma curva maior de aprendizado. Então esse é o meu veredito pro time de Rutgers, que para mim briga pro bowl season. Outro time que pra mim briga pela bowl season é o time de Northwestern, que terminou a temporada 2025 aí com 7 vitórias e 6 derrotas, 4 vitórias e 5 derrotas dentro da Big Ten. Northwestern ele voltou à bowl season sob o comando do David Brown, mas eu acho que o ataque permaneceu irregular durante a temporada e precisou ali de uma reformulação quase que completa para conseguir acompanhar o padrão competitivo da defesa, a defesa que é o principal ponto desse time aqui, tá? Os principais jogadores desse time é o Wade Antilles, que veio transferido de Michigan State, chega ali com 20 partidas como titular nas últimas 2 temporadas e é um jogador que tem ferramentas físicas que conseguem, sem dúvida, elevar o teto físico desse ataque, beleza? O teto de talento também desse ataque. Outro jogador muito importante é o Caleb Komolafe, que é um corredor versátil, que é um running back versátil e que também já está integrado ao programa ali, então ele é muito importante para dar estabilidade a esse novo sistema de Northwestern, tá? Outro jogador muito importante é o Griffin White, principal alvo remanescente aí e peça central para transformar o jogo aéreo em um jogo explosivo, né, em algo mais explosivo. Na defesa, um jogador muito importante é o Kobe McKenzie, que vem transferido de Oklahoma, veterano ali recrutado para acrescentar tamanho e experiência ali ao segundo nível da defesa. E também o safety, o Robert Fitzgerald, que é o líder dessa secundária, uma das referências defensivas do elenco, tá? Então, o que dá para esperar dos Wildcats em 2026? O time contratou o coordenador ofensivo Chip Kelly
e sem dúvidas essa é uma das apostas mais fascinantes da conferência. Eu acredito que, obviamente, o objetivo é modernizar um ataque. Marcou 23,4 pontos por jogo em 2025. O Chip Kelly, que é um cara conhecido por ser uma grande mente ofensiva, fez um trabalho incrível em Oregon. Eu sempre vou ser grato ao Chip Kelly pelo que ele fez em Oregon. Não conseguiu replicar a mesma coisa quando foi head coach lá em UCLA. Fez um ótimo trabalho como coordenador ofensivo em Ohio State, campeão nacional. Foi para os Raiders, não deu certo, e agora está aqui em Northwestern, né? Então ele é uma aposta aí para modernizar esse ataque de Northwestern. O quarterback Wade Antilles, que veio de Michigan State, igual eu falei para vocês, ele entra ali nesse time e passa à frente do quarterback Nico Marchiol, veio de West Virginia, se não estiver enganado. Ele acabou vencendo a disputa e foi anunciado como quarterback titular do time, né? Então talento nunca foi dúvida nesse grupo de quarterbacks, mas eu acho que as decisões e a disponibilidade física tava precisando de melhora, então é por isso, e é aí que surge o Wade Antilles, né? O running back, o Caleb Komolaf, e o wide receiver, o Griffin White, eles oferecem ali continuidade ao redor do novo quarterback, então isso é algo muito importante em uma troca profunda de filosofia ofensiva, como tá passando o time de Northwestern. Na defesa, o Kobe McKenzie, que veio transferido de Oklahoma, igual eu falei pra vocês, se junta ao safety Robert Fitzgerald, uma defesa ali que deve continuar sendo o piso competitivo do David Brown, né? É um pilar muito importante desse time. A rotação de quarterback, ela tem profundidade real, né? Tanto com o Wade Antilles quanto com o Nico Marchiol. O calendário do time é brutal, tem Indiana, Oregon, Ohio State, tem Iowa, Penn State. Então ali deixa a margem para poucas vitórias na real, margem para muitas vitórias bem pequena para o time de Northwestern. O calendário é muito pesado, apesar do time ser muito qualificado, né? Repetir 7 vitórias em 2026 vai exigir que o Chip Kelly ele produza ali ganhos imediatos e também que a defesa sobreviva ali a um volume maior de snaps contra os melhores ataques da liga, né? Então a projeção desse time para mim, né, o meu veredito para esse time é que Northwestern melhorou o teto ofensivo, mas recebeu ali um dos calendários mais difíceis da Big Ten, então isso acaba prejudicando bastante o time. A defesa acho que mantém o time na disputa, mantém o time vivo numa briga pela bowl season, junto ali do Chip Kelly e também do Wade Antilles, né? Então eu acho que a defesa com o Chip Kelly e o Wade Antilles também, a soma desses 3 fatores, o resultado tem que ser pelo menos uma vaga na bowl season, tá? Então é o que eu espero desse time para 2026. O próximo time da lista é o time de UCLA, né, cara? Um time que é bastante carismático aí, muita gente gosta muito do time de UCLA. UCLA que terminou a temporada 2025 aí com 3 vitórias e 9 derrotas. 3 vitórias e 6 derrotas dentro da Big Ten, entre elas uma vitória sobre Penn State, aquela histórica vitória sobre Penn State, inclusive resultou na demissão do James Franklin e que trouxe a esperança de que esse time de UCLA vai conseguir voltar a ser o time que um dia foi, né? Então a temporada ali terminou com a demissão do Deshaun Foster. O Deshaun Foster foi demitido até antes da temporada terminar. E 2025 eu acho que provou também que é um time que não tinha profundidade. Muito também o recorde até diz muito disso. Mostrou que o time de UCLA era um time sem profundidade suficiente para sustentar ali os bons momentos que teve, os lampejos de boas atuações que teve o quarterback, o Nico Iamaleava. Os 5 principais jogadores, o primeiro deles sem dúvidas o Nico Iamaleava, o quarterback que veio de Tennessee, lançou ali para 1928 jardas, 13 touchdowns em 2025 e continua sendo a peça de maior talento nesse elenco, sem a menor dúvida, apesar das polêmicas e tudo mais. O Nico Iamaleava é o melhor jogador desse time, não tenho o que falar. Outro jogador muito importante é o running back Wayne Knight, de James Madison, que veio transferido de James Madison. Correu ali para 1.373 jardas, teve 2.039 jardas totais e foi All-American como um atleta que a gente chama de All-Purpose, né? Que é a soma de correndo e recebendo, né? Outro jogador muito importante é o Mickey Matthews, o único recebedor titular de 2025 que permaneceu no time e que traz ali uma continuidade muito interessante a um grupo de wide receivers que foi quase que totalmente reconstruído. Na defesa você tem o Semi Omozigo, que veio transferido de Oklahoma, chegou ali depois de registrar 50 tackles em 2025 e deve ser o protagonista imediato aí no segundo nível dessa defesa. Falando em segundo nível da defesa, outro jogador muito importante é o defensive back, o Colin Martin,
que teve 66 tackles na última temporada e oferece uma versatilidade muito interessante como níquel e também no apoio contra o jogo corrido. O que dá para esperar então dos Bruins em 2026? O time trouxe aí o head coach Bob Chesney, que chegou vindo de James Madison, levou James Madison até o College Football Playoffs. Então trouxe o Bob Chesney e também trouxe o coordenador ofensivo, o Dean Kennedy, e o coordenador defensivo, o Colin Hitchler, sei lá, para implementar o mesmo padrão ali de organização e físico que tinha o time de James Madison com o Bob Chesney, né? O quarterback Nico Yamaliva, ele vai agora precisar, né? Já que não tá mais ali passando por essa transição de jogador transferido, já se transferiu para o UCLA, já jogou jogos por UCLA, agora ele vai precisar melhorar sua consistência como passador, principalmente, depois ali de ser o principal corredor do time, né? Então, ele não vai precisar mais de ser esse cara, porque o Wayne Knight chegou, então ele vai precisar melhorar sua consistência como passador, né? Falando sobre o Wayne Knight, ele muda ali a geometria desse ataque, né? Na minha opinião, a sua explosão, ela reduz a necessidade de expor o Nico Yamaliva ali em tantas corridas desenhadas, então esse papel passa a ser do Wayne Knight, o que muda completamente a forma como esse ataque funcionou de 2025 para 2026 agora. O wide receiver Mickey Matthews, ele vai ter de lidar ali com um grupo de recebedores que foi renovado e acabou e chegou aí reforços como o Aidan Mizel, que veio transferido de Flórida, o Leland Smith, que veio de San Jose State, e o Semaj Morgan, que veio de Michigan, todos os wide receivers, tá? Então, de todos esses jogadores, o Mickey Matthews vai precisar ser o líder deles, já que é o jogador que já tá no contexto do time e tem mais experiência no time também. Na defesa, o Semi Omozigo, ele que veio transferido de Oklahoma, e o Cole Martin ali, acho que são os pontos de apoio, os principais pontos de apoio para uma defesa que vai precisar cortar ali as jardas depois do contato e principalmente as explosões pelo meio, né? Vai precisar fechar o meio do campo, o meio da defesa e evitar que os corredores adversários, os recebedores adversários ganhem tantas jardas após o contato. Sem dúvida, sim, se eu não me engano, o UCLA é um dos times que mais cederam jardas após o contato em 2025. Então o Omozigo e o Cole Martin são os pontos principais dessa defesa para resolver esse problema de UCLA. A equipe ali deve ganhar clareza tática rapidamente, né? Porque o Bob Chesney, o Dean Kennedy e o Colin Winchester já trabalharam juntos, né? Head coach, coordenador ofensivo e coordenador defensivo. Isso adianta demais o processo de transição e o processo de reconstrução de um time. Então, são pessoas que já trabalharam junto, que já traz uma clareza tática, como eu falei aqui. O time tem no calendário Califórnia, o time tem Purdue, Maryland. Então, logo no começo, então já abre caminho aí para um começo bem positivo. Mas o time acaba enfrentando aí Oregon, Michigan e USC. E isso eleva bastante aí a dificuldade da segunda metade do calendário de UCLA. Então vai precisar fazer o nome logo no começo da temporada. Mas assim, com a chegada da nova comissão, com a chegada do Wayne Knight, acho que tudo isso torna o UCLA um time, um dos candidatos mais claros a melhorar aquele negócio que a gente chama de worst to first, né? Um dos piores para um dos melhores. Então acho que o UCLA tem ali a receita para chegar na Bowl Season nessa temporada, depois de ter somente 3 vitórias na última temporada. Então meu veredito para os Bruins é que o UCLA ainda está se reconstruindo, né? Mas por que ela não tá num tier de reconstrução então, Fidelis? Porque ela tem quarterback, ela tem jogo corrido e ela tem comissão técnica para saltar de 3 vitórias para 6 vitórias, no meu ponto de vista. Então jogar um bowl depende mais da linha ofensiva e da defesa do que do talento do quarterback, porque o Nico Yamaliva a gente sabe que é um quarterback que é bastante talentoso. Então esse é meu veredito pro time de Wisconsin. Pro time de Wisconsin não, pro time de UCLA. O Wisconsin é o próximo time. O próximo time da lista é o time de Wisconsin. O Wisconsin teve um recorde de 4 vitórias e 8 derrotas em 2025, com 2 vitórias e 7 derrotas dentro da Big Ten. E, cara, 2025, o time de Wisconsin só se manteve competitivo por causa da defesa, tá? Porque o ataque, eu até anotei aqui, o ataque teve uma média de
12,8 pontos por partida, o que é, assim, é uma marca horrível. Isso acabou deixando ali o Luke Finkle, o head coach, tem margem para mais uma temporada abaixo do esperado, senão ele vai ser demitido. E eu acredito que em 2026 tem time para isso, tá? Se não conseguir é porque, cara, 5 principais jogadores: o quarterback, o Colton Joseph, que veio de Old Dominion, né? O quarterback que veio de Old Dominion produziu ali 2.624 jardas aéreas, 1.007 jardas terrestres e 34 touchdowns totais em 2025. Quarterback dual thread ali, produz demais tanto passando quanto correndo, os números já dizem isso, mas é o principal jogador, é o principal e único jogador de ataque nessa lista aqui dos 5 principais, pra você ter uma ideia, porque o pilar dessa defesa, o pilar desse time é a defesa, cara. Começando ali, eu falei que os 5 principais jogadores, o quarterback, mas também tem o linebacker Mason Pousa, 58 tackles, 4 sacks, 2 fumbles forçados como calouro. O linebacker Cooper Catelano também é um jogador muito importante. Um tacleador confiável, né? Uma das principais peças ali de continuidade da defesa. Outro jogador muito importante também é o safety, o Matthew Young. Presença física também, experiente no fundo do campo, jogador muito importante. E outro jogador muito importante também é o edge, o Sebastian Chicks, pass rush bastante atlético, que vai precisar transformar ali o seu potencial em produção constante. E o que dá para esperar então no time de Wisconsin em 2026? Cara, o head coach, o Luke Finkle, ele vai apostar ali no quarterback. Ele apostou em um novo quarterback, né, no Colton Joseph, que veio ali de Old Dominion para resolver o problema de mobilidade desse ataque, dessa posição, e também o problema de criação ali de um ataque que ficou entre um dos piores do college football 2025. Então foi por isso que o Luke Finkle precisou ir para o portal de transferência e não trazer qualquer quarterback. Trouxe um quarterback que viesse também ali com um pacote atlético interessante, né? O desafio agora é adaptar a eficiência do Colton Joseph, o quarterback, ao nível da Big Ten, né? Já que o Old Dominion joga uma conferência mais fraca. Adaptar esse jogador ao nível físico da Big Ten sem depender da improvisação em todas as terceiras descidas, né? Sem precisar que esse quarterback tenha que improvisar em toda terceira descida. O linebacker, o Mason Pousa, ele oferece ali uma estrela, ele é prestado uma estrela em formação, e tem ali também ao lado dele o Cooper Castellano. Então esses dois jogadores dão à defesa ali uma dupla de linebackers capaz de controlar e muito bem o box, né? Então, uma dupla muito boa. Eu sei porque o Oregon jogou contra o Wisconsin ano passado e foi um jogo muito difícil, cara. Foi um jogo muito complicado, o jogo de Oregon contra o Wisconsin. O edge, o Sebastian Chicks, ele vai precisar ali compensar perdas que o time teve ali no front e vai também precisar criar pressão para proteger o safety, o Matthew Young e a secundária, né? Ele vai precisar ser essa referência pressionando o QB, igual eu falei lá atrás, nos primeiros times. O time de Wisconsin vai precisar pressionar sem usar blitz, que sacrificaria aí o fundo do campo, fazendo com que o Young, por exemplo, tenha que vir pro box, né? Então o Sebastian Chicks vai precisar ser esse cara. A saída do Joey Brunner, o L, que foi para Indiana, aumenta ali as dúvidas em torno da linha ofensiva, que vai precisar ser reconstruída e também reconstruir a sua identidade, principalmente ali no jogo terrestre, tão característico desse time de Wisconsin por tantos anos e que se perdeu. O time tem ali jogos contra Notre Dame em Green Bay, logo no começo da temporada. Tem também jogos fora de casa contra Penn State, Iowa, Maryland e Purdue. Tudo isso torna o calendário deles muito difícil, mas eu não acho que é impossível conseguir vitórias em cima de pelo menos 2 desses times, já que o time tem uma defesa muito forte. A segurança do cargo do Luke Finkle, a segurança de que ele vai continuar sendo treinador de Wisconsin, está diretamente ligada a uma vaga na Bowl Season. Por isso que eu coloquei o time aqui. É Bowl Season ou rua. Então acho que uma 5ª temporada perdida vai ser muito difícil de justificar aí a permanência do Luke Finkle, tá? Meu veredito então é que o time de Wisconsin não precisa de um ataque excelente em 2026, tá? Precisa de um ataque que seja pelo menos funcional. Se o quarterback, o Colton Joseph, elevar a unidade para a média da conferência, a defesa pode carregar os Badgers ali facilmente para a Bowl Season e aliviar a pressão sobre o seu head coach. Então esse é o meu veredito para o time de Wisconsin. O próximo time da lista é o time de Nebraska, que teve aí em 2025 um recorde de 7 vitórias e 6 derrotas, 4 vitórias e 5 derrotas dentro da Big Ten. Nebraska voltou à Bowl Season, mas perdeu 3 das últimas 4 partidas e terminou novamente sem o salto de patamar esperado
para o projeto Matt Rhule em Nebraska, né? Matt Rhule teve uma passagem muito boa para o Baylor, foi para a NFL, teve uma passagem desastrosa como head coach do Carolina Panthers, e se esperava que ele tivesse aí um salto de patamar, pegasse o time de Nebraska e levasse o nível de Nebraska. Até agora não aconteceu. Os 5 principais jogadores: o Anthony Colandrea, quarterback, que veio de UNLV, teve ali 3.459 jardas, 23 touchdowns e 9 interceptações em 2025. Tem também o wide receiver de Corey Barney Jr., que somou 45 recepções, 484 jardas, 5 touchdowns e 1.049 jardas all-purpose, né, que é jardas totais, basicamente. Tem também o jogador muito importante, o Luke Lindenmeyer, que produziu ali 29 recepções, 312 jardas e 2 touchdowns e pode crescer como alvo intermediário nesse time. Outro jogador muito importante é o Justin Evans, que chega em 2026 com 31 partidas como titular e a âncora dessa linha ofensiva, né, obviamente. Na defesa, um jogador muito importante é o Andrew Marshall, que começou ali 13 partidas em 2025 e lidera uma secundária que vai precisar gerar mais turnovers em 2026, tá? O que esperar então dos Cornhuskers em 2026? Bom, o Anthony Colandrea, o quarterback, ele chega ali para substituir o Dylan Raiola, que foi para Oregon, e oferece ali mais experiência, mobilidade e produção recente, tá? Então acho que o time de Nebraska não regrediu tanto assim na posição de quarterback nessa troca de Dylan Raiola pelo Anthony Colandrea, tá? O coordenador ofensivo, o Dana Holgorsen, ele deve ali explorar o ritmo e a agressividade do Colandrea, mas também vai precisar controlar ali a tendência de arriscar bolas em janelas estreitas, algo que o Colandrea gosta muito de fazer, e jogando na Big Ten pode ser bem complicado aí, pode acabar inflando os números de turnovers desse time de Nebraska. Então o Dana Holgorsen vai precisar controlar isso no Anthony Colandrea. O wide receiver de Corey Barney, ele é o principal criador de jogadas desse time, mas o tight end, o Luke Lindenmeyer, pode se tornar o alvo de confiança em terceiras descidas ali para esse time. O center, o Justin Evans, ele dá ali estabilidade a uma linha ofensiva que vai precisar abrir espaços depois da saída do running back Emmett Johnson, que foi para a NFL. Então, Justin Evans, ele dá estabilidade aí para essa linha que vai precisar voltar a ser o que era, abrir espaços para que o jogo corrido flua. O cornerback, o Andrew Marshall, ele lidera ali uma defesa que não pode continuar dependendo de um ataque e vencer jogos de pontuação alta. Não pode esperar que o ataque marque muitos pontos para compensar a quantidade elevada de pontos que a defesa cede, né? Então a defesa vai precisar melhorar isso e o Andrew Marshall é uma peça importante para isso. As 6 primeiras partidas de Nebraska são administráveis, mas aí vem uma sequência contra Oregon, Washington, Illinois, Ohio State e Iowa, que pode redefinir a temporada, né? Então essas primeiras partidas dele vencer, tentar acumular o máximo de vitórias possíveis, porque vem uma sequência bem complicada contra Oregon, que é um time que briga por grandes coisas na temporada. Washington é outro time muito bom também, Illinois é um time muito bom, Ohio State é um time muito bom, e Iowa é um time que tem uma defesa muito cascuda. O ataque de Iowa não é tão bom, mas a defesa é muito cascuda, é muito boa. Então, Nebraska vai precisar prestar atenção nessa sequência aí. O quarto ano do Matt Rhule, na minha opinião, ele vai precisar entregar mais do que uma elegibilidade somente para Bowl Season, né? Acho que 8 vitórias. E não falo, ele vai ter que entregar então playoffs. Não, eu tô falando, cara, ele não tem que entregar o mínimo para ir para Bowl Season. 6 vitórias, 7 vitórias. Eu acho que 8 vitórias e competitividade, principalmente, contra o topo da conferência seriam ali sinais mais positivos aí e concretos de que esse time tá avançando e tá evoluindo, tá? Então, isso aí, claro, somado ali à produção do Colandrea e a versatilidade do Corey Barney, acho que isso mantém o teto do time, o teto ofensivo do time alto. Então, meu veredito é que Nebraska está bom demais para estar no ranking, é um time muito bom para estar no tier em reconstrução, mas ainda, para mim, não provou que merece estar no grupo que briga pelo College Football Playoffs, tá? O Anthony Colandrea, ele aumenta o piso desse time, mas eu acredito que o calendário e a defesa vai dizer pra gente aí se o head coach Matt Rhule finalmente vai romper a barreira aí das 7 vitórias que se tornou tão característica, né, nessa passagem dele pro Nebraska, né? O time só ganha 7 partidas e nada mais. Então esse é o meu veredito pro time de Nebraska. O próximo time aqui da minha lista é o time de Minnesota. Em 2025 teve um recorde de 8 vitórias e 5 derrotas. 5 vitórias e 4 derrotas dentro da Big Ten. Minnesota venceu o Bowl
voltou a entregar uma temporada sólida ali sob o comando do PJ Fleck, o head coach, muito por causa da sua defesa física e também do ataque suficiente para converter jogos equilibrados em vitórias. Os 5 principais jogadores: o running back Darius Taylor, que é um corredor completo, capaz de produzir ali no chão e também recebendo quando ele está saudável, obviamente. Outro jogador muito importante é o Anthony Smith, que foi eleito ali por First Team All Big Ten, né? Então um jogador muito importante para esse elenco. E é um dos principais defensores, os defensores mais dominantes da Big Ten também. Outro jogador importante é o linebacker Maverick Baranowski, que é o líder físico e experiente ali no centro da defesa. O wide receiver Jalen Smith, principal referência ali no jogo aéreo e que vai precisar gerar mais jogadas explosivas aí nesse time de 2026. Outro jogador importante também é o defensive back John Nestor, que é uma peça versátil na secundária e importante também em situações de pressão. E o que dá para esperar do time de Minnesota em 2026? Inclusive, Minnesota, que tem como torcedor o grande João Vitor Coelho lá do College Foot BR. Beijo, Joãozão. Não sei se você vai assistir esse vídeo aqui, mas caso assista, fica aí o beijo para você. Torcedor de Minnesota. Torcedor e estudante lá da Universidade de Minnesota. O que dá pra esperar desse time em 2026? Cara, o PJ Fleck, ele construiu ali um dos pisos mais confiáveis desse segundo pelotão da Big Ten. Minnesota raramente se bate sozinho ou costuma levar ali confrontos equilibrados ao quarto período. O running back, o Darius Taylor, ele continua sendo o termômetro desse ataque. A disponibilidade física e eficiência em primeiras descidas determinam ali quanto o quarterback vai precisar carregar esse ataque, então por isso que ele é tão importante. O wide receiver Jalen Smith, ele vai precisar liderar ali um grupo que não pode depender apenas do controle da posse e também do field position, né? Então ele vai precisar gerar mais jogadas explosivas, igual eu falei para vocês, mais jardas após a recepção também, vai ser uma ameaça maior também no fundo do campo. Na defesa, o Anthony Smith, ele é a estrela do time, ele pode exigir ali. E por ser essa estrela, ele vai exigir ali, com certeza, bloqueios duplos, o que vai acabar aí abrindo oportunidades para outros jogadores, como o Ed Jackson Howard e também o Carter Mans, né? Então, o Anthony Smith é bom até nisso, ele atrai atenção e deixa com que outros jogadores tenham mais espaço. O linebacker Maverick Baranowski e o defensive back John Nestor, eles mantêm ali a continuidade de uma defesa que deve voltar a ser o principal caminho para que o time consiga pelo menos novamente 8 vitórias. O time tem jogos fora da conferência contra Mississippi State e jogos fora de casa contra Washington, Indiana, Penn State. Tudo isso cria testes muito fortes para o time, enquanto Michigan e Iowa são jogos difíceis, mas são jogos que são dentro de casa, o que Minnesota sabe fazer muito bem, que é usar o seu fator casa. Eu acho que o teto passa por encontrar mais explosividade no jogo aéreo, igual eu falei pra vocês. Aí entra o papel tão importante do Jalen Smith. Sem isso, o Minnesota, eu acredito que vai continuar sendo muito competitivo, mas vulnerável aí quando fica 2 posses atrás do placar, né? Então, meu veredito é que Minnesota tem cara de 7 ou 8 vitórias novamente. A defesa e o running back garantem um piso do time. Um salto no jogo aéreo é o que separa um bowl confortável de uma campanha realmente especial, aí, uma campanha realmente explosiva desse time. Beleza, galera? O próximo time da lista é o time de Illinois. Illinois, que em 2025 teve um recorde de 9 vitórias e 4 derrotas. 5 vitórias e 4 derrotas dentro da Big Ten. Illinois venceu o Tennessee no bowl que jogou, alcançou 9 vitórias ali pelo segundo ano consecutivo e confirmou a consistência no projeto do Brett Bielema. Cara, eu tinha pra mim que Illinois conseguiria até mesmo brigar pro playoffs, mas não foi o que aconteceu, né? Ficou ranqueado ali até grande parte do tempo, bem próximo das 12 vagas, mas o time acabou se complicando ali no momento da temporada e ficou de fora da briga dos playoffs. Mas ainda assim foi para Bowl Season e venceu um time da SEC. Então é muito importante destacar isso. Os 5 principais jogadores tem o quarterback, o Katin Hauser, que veio de East Carolina, teve ali 3.300 jardas, 12 touchdowns e apenas 6 interceptações em 2025, jogador muito interessante pra gente ver. Outro jogador importante também nesse time é o Khalil Valentine, corredor mais explosivo desse elenco e a peça central ali para equilibrar e facilitar a vida do novo quarterback, né? Outro jogador importante é o Colin Dixon, principal opção remanescente ali
para um grupo de recebedores que está em transição, né? E na defesa, o jogador importante é o Matthew Bailey, que liderou Illinois em tackles nas últimas 2 temporadas e já soma ali 185 tackles na carreira. Por último, porém não menos importante, o cornerback, o Javier Scott, cornerback mais experiente também, que permite a defesa ser agressiva em cobertura, principalmente individual, tá? E o que dá para esperar de Illinois em 2026? O head coach, o Bret Bielema, ele troca ali, ele passa por uma troca na posição de quarterback, né? Sai o Luke Altmaier, que foi para a NFL, vem o Kitchenhausen, que veio de East Carolina, mas eu acho que, apesar dessa troca, o Bielema ele preserva uma identidade ofensiva baseada em eficiência, jogo terrestre e também proteção, cuidado com a bola. O Kitchenhausen ele já conhece a Big Ten da sua passagem por Michigan State e evoluiu muito em precisão durante as suas 2 temporadas que esteve em East Carolina, por isso que eu não acho que Illinois regrediu tanto com essa troca Luke Altmaier e Kitchenhausen. Luke Altmaier que foi para a NFL. Se eu não me engano, ele tá no Colts, né? O Luke Altmaier. O Luke Altmaier. O running back, o Khalil Valentine, ele vai precisar elevar a regularidade do jogo terrestre, enquanto o Colin Dixon assume a responsabilidade maior no perímetro no jogo aéreo. Na defesa, o safety, o Matthew Bailey e o Javier Scott, o cornerback, sustentam ali uma forte secundária de Illinois, tá? Mas o front vai precisar substituir o Ed Gabe Jacas, que foi para a NFL. Então, vamos ver como é que a parte da frente da defesa, o front defensivo, se sai agora sem o seu principal jogador, que é o Gabe Jacas, que foi para o draft. O maior ponto de interrogação, acho que está na posição de tackle, né, os offensive tackles, né? Os 2 titulares saíram e o offensive tackle, o Christian Martin, que veio de Colorado State, vai precisar ser o protagonista imediato dessa linha ofensiva, tá? Depois de perder 2 titulares, ele vai precisar ser essa peça importante aí nos tackles ofensivos. O coordenador defensivo, o Bob Hawk, ele herda ali bons defensores no fundo do campo, porém vai precisar reconstruir a pressão do time e a profundidade da linha defensiva também. O time tem jogos fora de casa contra o Ohio State, Oregon e Iowa. Na real, eles têm o Ohio State fora de casa, aí tem Oregon e Iowa em casa, o que deixa o caminho ali mais difícil do que o recorde de 2025. Né? Acho que eles têm um caminho mais difícil em 2026 do que eles tiveram em 2025, tá? Então acho que o perfil do Kitchenhausen, perfil de jogador do Kitchenhausen e a experiência no ataque, né, e na defesa, a experiência do Matthew Bailey vão permitir ali que o torcedor de Illinois, que permite também que eu acredite que a transição do time de 2025 para 2026 será feita de uma forma mais organizada pelo Bret Bielema. Então meu veredito é que Illinois tem cultura, tem quarterback, tem secundária para voltar a bowl season, tá? Com conforto, repetir 9 vitórias eu acho que vai depender da linha ofensiva, como essa linha ofensiva vai ser remodelada e também de encontrar ali formas de pressionar o quarterback adversário depois da saída do Gabe Jacas. Então é isso que eu espero do time de Illinois em 2026. Próximo time aqui da lista é o time de Iowa, que em 2025 teve um recorde de 9 vitórias e 4 derrotas, 6 vitórias e 3 derrotas na Big Ten. Iowa venceu Vanderbilt no Heria Quest Bowl, então é muito interessante o resultado, o que Iowa conseguiu fazer em 2025, que venceu um dos principais times da SEC, mesmo com muitos jogadores não tendo jogado esse bowl, ainda assim uma vitória bem interessante. E também combinou ali uma linha ofensiva incrível, premiada, com a fórmula habitual da defesa, campo curto e poucos erros. Então esse time de Iowa foi assim em 2025. Para 2026, os 5 principais jogadores, obviamente, cara, eu vou falar o quê, né? Eu podia colocar só ele aqui na lista de tão incrível que ele é. Mas tem um Cade Piper, que para mim jogador de primeira rodada de NFL, o OL, principal remanescente de uma linha que foi vencedora do Joe Morrow Award, que é o prêmio dado à melhor linha ofensiva do college football, e um dos melhores jogadores de trincheira da conferência, sem a menor dúvida, do college football, obviamente. Outro jogador muito importante é o Zach Lutmer, que registrou ali 71 tackles, 3 interceptações e 10 passes defendidos em 2025. Outro jogador importante é o tight end, o DJ Ivonami, que terminou a temporada ali com 29 recepções, 434 jardas e 3 touchdowns. Na defesa, o linebacker J.D. Montgomery, novo líder do segundo nível,
e peça muito importante para manter o padrão defensivo desse time, tá? Outro jogador muito importante também é o L.J. Phillips Jr., que veio transferido de South Dakota e chega ali depois de quase 2.000 jardas corridas, que exatamente foram 1.920 jardas corridas e 19 touchdowns em 2025. É um jogador conseguiu produzir muito de South Dakota. Vamos ver como é que ele vai se sair agora em Iowa. E o que esperar desse time em 2026? O head coach, o Kirk Ferentz, ele vai começar a sua 28ª temporada como head coach de Iowa, cara. É muita coisa e a mesma equação de sempre, tá? Iowa será competitivo se proteger a bola, correr com eficiência e dominar situações especiais de campo, tá? Dominar com o time de especialistas. O quarterback Jeremy Haklinski e o Hank Brown, o quarterback Hank Brown, brigam ali para ver quem vai ser o titular. Até a gravação desse vídeo não foi anunciado ainda quem será o titular de Iowa, então a briga fica entre o Jeremy Haklinski e o Hank Brown. O running back, o L.J. Phillips Jr., oferece ali um volume e uma potência muito interessante para esse time para substituir a produção perdida ali no backfield. O Cade Piper, ele vai precisar liderar a reconstrução dessa linha ofensiva, que perdeu 3 dos 5 titulares da linha ofensiva de 2025, igual eu falei para vocês, premiado com o Joe Moore Award. O tight end, o DJ Vonami, ele deve ser o alvo de segurança desse novo quarterback de Iowa, especialmente no play action e em terceiras descidas intermediárias, que é onde o papel do tight end se torna tão importante. O running back, o Zach Lutmer, e o linebacker Jaden Montgomery mantêm talento na defesa, mas a saída do safety, o Javier Nuampa, retira ali uma peça muito interessante e versátil do fundo do campo. Então por isso que o Zach Lutmer e o Jaden Montgomery, são jogadores tão importantes também para a Iowa em 2026. O time tem jogos em casa contra o Ohio State e tem jogos fora de casa contra Michigan, Washington, Minnesota e Illinois. Tudo isso torna 9 vitórias novamente, um objetivo bastante ambicioso para o time de Iowa até. Mas acho que a boa pré-temporada que teve o Jeremy Haklinski dá um pouco de ânimo aí. A chegada também do L.J. Phillips dá um pouco de ânimo aí para a torcida e também para quem acompanha college football, para ver o que vai ser desse time em 2026. E tudo isso encaixa perfeitamente aí na identidade do programa, tá? Por isso que o meu veredito para Iowa é que a Iowa tem o maior piso desse grupo de times que brigam por bowl season, mas acho que a combinação de quarterback inexperiente, com linha ofensiva remodelada e calendário pesado que tem Iowa reduz um pouco o teto. 7 ou 8 vitórias são mais prováveis do que 9 vitórias ou uma eventual briga por college football playoffs. Próximo time da lista é o time de Penn State, cara. Penn State começou em 2025 tão cotada, tão badalada, mas foi ali enganando, até que a máscara finalmente caiu. O time acabou ali com 7 vitórias e 6 derrotas, 3 vitórias e 6 derrotas na Big Ten. Tudo isso resultou ali na demissão do James Franklin, o head coach, durante a temporada ainda, e abriu ali uma reconstrução inesperada, concluída com a contratação do head coach Matt Campbell e uma das maiores reformulações de elenco do college football, tá? Muito jogador saiu e muito jogador chegou. 5 principais jogadores desse time, todos, cara, os 3 primeiros aqui são transferidos, para você ter uma ideia. Coco Bet, quarterback, que veio de Iowa State, chegou ali com mais de 35 partidas como titular e experiência suficiente para instalar um novo ataque nesse time rapidamente. O running back, o Carson Wentz, que também veio de Iowa State, terminou 2025 ali com 5 jogos consecutivos de 100 jardas terrestres. Outro jogador muito importante é o Benjamin Brummer, que veio de Iowa State também. É um alvo versátil, reconhecido ali no second team ao Big 12 da última temporada. Jogadores que permaneceram no elenco, que são importantes. O Anthony Doncon, veterano ali, que retorna de lesão e precisa estabilizar a posição, a linha ofensiva. E também o linebacker, o Tony Rojas, defensor muito explosivo, que volta depois de romper o ligamento cruzado anterior, tá? O Matt Campbell, inclusive, era treinador de Iowa State, tá? Por isso tem tanto jogador de Iowa State que veio pra Penn State. Assim, muito mesmo, tá, galera? Foram 55 novos jogadores, 40 deles vieram pelo portal de transferências e 24 vieram de Iowa State. Então, é muita gente chegando em Penn State.
O que esperar desse time aí, então, em 2026? O Matt Campbell trouxe ali, promoveu uma reformulação radical, igual eu falei pra vocês. O quarterback Rocco Becht, o running back Carson Wentz e o Benjamin Brummer, acho que reduzem o tempo de adaptação ao sistema do coordenador ofensivo Taylor Moser, né? Porque são jogadores que já atuavam juntos lá em Iowa State. A química importada de Iowa State é uma vantagem importante, mas também cria ali uma pergunta central, né? Quão rápido esses veteranos remanescentes, né, de Penn State, que não vieram transferidos, ou portal e tal, e o enorme núcleo de transferências vão conseguir formar um único time. Como é que vai ser essa química entre esses jogadores? Quem chega e quem já tava, sabe? O offensive tackle, o Anthony Donkon, ele vai precisar permanecer saudável para que esse ataque ele consiga proteger o Rocco Becht contra os melhores frontes defensivos dessa conferência, tá? O linebacker, o Tony Rojas, ele oferece ali ao coordenador defensivo, o Danton Lin, velocidade, mas eu acho que o nível que ele vai ter depois da lesão que ele teve, eu acho que é uma das maiores incógnitas dessa defesa, tá? O Tony Rojas é um jogador muito bom, um jogador muito talentoso, mas, cara, você romper o ligamento cruzado anterior, nem sempre você volta da mesma forma. Então, bora ver como é que ele vai se comportar em 2026 aí, depois de uma lesão tão séria. Jogos fora da conferência dão tempo aí, que geralmente são jogos muito fáceis, né? Penn State coloca jogos mais fáceis fora de conferência. Dá tempo aí para calibrar o elenco antes de começar o calendário dentro da Big Ten, que tem USC, jogos fora de casa contra Michigan, que é uma pica jogar lá em Ann Arbor. E também jogos fora de casa contra o Washington. Cara, você tem 2 jogos fora de casa. Michigan tem um estádio que, cara, o Michigan Stadium tem mais de quase 120 mil pessoas. É bizarro jogar lá. E o Washington jogar em Seattle é também muito difícil, cara. Então, 2 jogos muito difíceis fora de casa aí pra Penn State. Eu acho que a marca Penn State ela ainda atrai talento suficiente para competir imediatamente, né? A dúvida é se a profundidade dessa reformulação ela vai ser sustentada por 4 períodos, jogando principalmente contra o topo da conferência. Né? Então, o meu veredito é que Penn State tem talento e experiência de quarterback para brigar por playoffs, cara, mas eu acho que nenhuma equipe que brigue por playoffs é legal ter tanta volatilidade como tem o Penn State. Por isso que eu coloco eles brigando por bowl season, mas tem talento e tem experiência para chegar no college football playoffs, tá? Apesar de ter uma série de questões. Então acho que pode vencer 10 jogos, pode vencer 9, 10 jogos, ou gastar setembro e outubro aprendendo, né? A funcionar como um grupo e passar por essa transição. Por isso que eu achei muito perigoso colocar eles como brigando por playoffs e coloquei eles aqui brigando por bowl season. É um time que tem muito jogador bom, só que transição, química e tudo isso pesa bastante pra mim, beleza? Falando em playoffs, a gente chega aqui nos times que brigam por playoffs, na minha opinião. Começando por Washington que terminou a temporada 2025 com 9 vitórias e 4 derrotas, 5 vitórias e 4 derrotas dentro da Big Ten. Washington fechou ali o seu segundo ano sob o comando do Jedd Fisch com 9 vitórias, então foi mais uma temporada com 9 vitórias. O ataque está crescendo, está evoluindo, e uma defesa terrestre que terminou ali entre uma das melhores do college football em 2025. Os 5 principais jogadores: o quarterback Damon Williams, que produziu ali 3.065 jardas aéreas, 25 touchdowns e 8 interceptações, além de também ter 611 jardas terrestres e 6 touchdowns corridos em 2025. É um jogador muito versátil e muito bom também, o Damon Williams. Tem outro jogador também muito importante, que é o Desmond Roebuck, que teve ali 42 recepções, 560 jardas e 7 touchdowns e entra como principal alvo do ataque. O guard, o John Mills, que permitiu apenas 8 pressões como calouro e já aparece entre os melhores guards dessa conferência, tá? O linebacker, o Jacob Mano, veterano de alto volume e referência também na organização da defesa, além, claro, do safety, o Alex McCauley, que liderou o time ali com 93 tackles em 2025. Esses, para mim, são os 5 principais jogadores do time de Washington em 2026. O que dá pra esperar desse time então nessa temporada? Cara, o Damon Williams, ele é um dos quarterbacks mais dinâmicos do college football e coloca sem dúvidas o Washington na conversa de college football playoffs, na minha opinião, antes mesmo da gente olhar pro restante do elenco, tá? Por isso que pra mim ele é
o time de Washington briga por uma vaga nos playoffs, por causa principalmente do Damon Williams. O wide receiver Desmond Hubach, ele assume o posto de alvo número 1 desse time, enquanto a linha ofensiva que foi construída ao redor ali do John Mills vai precisar manter o quarterback em condições, né, de produzir em jogos de alta pontuação, né? Então o John Hubach junto de uma linha ofensiva podem ajudar aí o Damon Williams a produzir em jogos que exigem que ele produza bastante. O head coach Jedd Fisch, ele pode explorar ali mais o ritmo e o passe profundo agora que o Damon Williams entra no seu segundo ano completo como titular, então a experiência dele dá um pouco mais de liberdade para o Jedd Fisch conseguir desenhar jogadas mais ousadas para ele. A defesa cedeu apenas 100 jardas terrestres por jogo em 2025, uma das melhores defesas terrestres do college football, igual eu falei para vocês, muito por causa do linebacker, o Jacob Mano, e o safety Alex McCauley, que preservam a espinha dorsal dessa unidade que foi muito boa e foi muito forte também em 2025. A principal dúvida, na minha opinião, é o pass rush. Segurar corridas não vence jogo somente, né? Não vence jogo por si só. Então segurar corridas não basta, principalmente quando você joga contra quarterbacks, como é o quarterback de USC, o Jaden Mayavo, como é o Josh Hoover, Indiana, e como é o Dante Moore em Oregon. Então não é só parar o jogo terrestre, é também marcar e marcar muito bem o passe. Eu acho que o time de Washington tá no ponto certo da curva de desenvolvimento, já tem experiência no sistema, né? Um time que já tem experiência trabalhando junto e ainda carrega jovens jogadores ali, talentosos jogadores com margem clara para a evolução. O meu veredito para esse time de Washington é que o Washington é o candidato mais plausível, né, a furar o grupo dos 3 favoritos ao título de conferência que eu já vou falar. Então acho que fora os 3 favoritos, eu acho que o Washington é o mais plausível, é um dos mais plausíveis, se não for o mais plausível aí a entrar nesse grupo aí, tá? E brigar por essa conferência. Mas agora, nesse momento, o teto é o College Football Playoffs. O risco é uma defesa ali que, sem pressionar suficientemente ali o quarterback adversário, não sei se vai conseguir ir tão bem em um calendário que oferece poucos sábados de paz, de jogos tranquilos, né? É um calendário muito complicado. Mas ainda assim é um time que, pra mim, briga por College Football Playoffs. Inclusive tá ranqueado no ranking de pré-temporada, no top 20, se não estiver enganado, né? Uma coisa assim. Inclusive tem vídeo para membros aqui falando sobre o ranking. Se você não é membro, se torne membro. Próximo time da lista é o time de Michigan. Michigan, que em 2025 teve um recorde 9 vitórias e 4 derrotas, 7 vitórias e 2 derrotas na Big Ten. A temporada de Michigan foi competitiva, apesar de todos os apesares, né? A demissão do head coach, o Sherrone Moore, provocou ali uma troca no comando do time, né? E ele saiu ali por causa de polêmica e tudo mais. Isso, sem dúvidas, prejudicou bastante Michigan, mas a demissão dele causou uma troca no comando, né? Levou o Michigan ali a contratar o Kyle Whittingham, que é um treinador muito bom, que tem uma passagem muito boa pelo time de Utah. 5 principais jogadores do time de Michigan: o Bryce Underwood, quarterback, obviamente, lançou ali para 2.428 jardas, 11 touchdowns como calouro e continua sendo aí a peça de maior teto desse elenco, tá? Outro jogador importante também, o running back Jordan Marshall, correu ali para 932 jardas, 10 touchdowns e teve uma média de 6,2 jardas por tentativa de corrida ali. Outro jogador importante é o Andrew Marsh, liderou o grupo com 45 recepções, 651 jardas e 4 touchdowns. O Ed John Harry Daly, que veio de Utah transferido, produziu ali 11 sacks e meio em 2025 e 17 tackles e meio para a perda de jardas, antes de sofrer uma grave lesão que tirou ele da temporada, tá? Outro jogador importante também para esse time de Michigan é o safety Rod Moore, veterano, que retorna após receber uma autorização médica para jogar e acrescenta ali uma qualidade muito boa na leitura, na liderança e na leitura ali no fundo do campo. Beleza, galera? E o que dá para esperar do time de Michigan em 2026? Então, cara, o Kyle Whittingham, ele traz junto dele o seu coordenador ofensivo, o Jason Beck, e o seu coordenador defensivo, o Jay Hill. Então cria ali uma identidade de comissão muito clara, né? Mantém na real uma identidade de comissão muito clara, que é jogo físico, defesa agressiva e também o desenvolvimento de linha, tá? Já que o Kyle Whittingham em Utah mandou muito jogador de linha para a NFL, porque ele desenvolve muito bem esses jogadores.
O salto do quarterback, o Bryce Underwood, do primeiro para o segundo ano vai definir o teto desse time, na minha opinião. Eu acho que as ferramentas dele são de uma estrela, são de jogadores que têm potencial para ser uma das estrelas do college football, mas acho que ele peca bastante na tomada de decisão e vai precisar melhorar isso para ser um quarterback mais consistente também e mais confiável. O running back Jordan Marshall e o wide receiver o Andrew Marsh evitam ali, como são jogadores que se mantêm de 25 para 26, eles evitam que a troca de sistema deixe o quarterback sem referências familiares, isso é muito importante. O wide receiver, o J.J. Buchanan, que veio transferido de Utah, acrescenta ali uma ameaça vertical depois de ter ali 427 yards e 5 touchdowns em 2025. Na defesa, cara, o John Harry Daly, que veio também de Utah, ele será um dos melhores pass rushers da liga se ele se recuperar totalmente da lesão. A sua disponibilidade ainda é a maior questão assim nessa defesa, tá? Mas também tem o safety Rod Moore, que devolve experiência para sua unidade, que também recebeu ali o reforço do Smith Snowden, que veio transferido de Utah. O time tem pela frente Oklahoma, Iowa, Penn State, Indiana, Oregon e Ohio State. Então o calendário de Michigan é muito pesado, é um dos calendários mais difíceis do college football, inclusive. Então acho que a comissão de 2026, a comissão técnica que chega é muito forte. Os reforços que vieram de Utah aceleram bastante essa transição de identidade, mas o meu veredito é que Michigan tem elenco e comissão para College Football Playoffs, mas pouco espaço para adaptação. O quarterback Bryce Underwood, ele pode transformar o time em um candidato ao título da conferência, mas o calendário também pode transformar Michigan em um bom time com um recorde 8-4, beleza? Então, esse é o meu veredito para o time de Michigan em 2026. O próximo time da lista é o time de USC, que teve em 2025 um recorde de 9 vitórias e 4 derrotas, 7 vitórias e 2 derrotas na Big Ten. O USC deu um passo importante em 2025, terminou entre os primeiros da conferência e recuperou relevância, mas ainda não converteu tudo isso em vaga ao College Football Playoffs. Não conseguiu converter o ataque explosivo que tinha em uma vaga no College Football Playoffs, e isso está começando a pesar bastante em cima do Lincoln Riley. Os 5 principais jogadores: o quarterback, o Jayden Maiava, que lançou ali para 3.711 jardas, 24 touchdowns, com apenas 10 interceptações e um QBR de 91,2. É um baita de um quarterback bastante subestimado, inclusive. Já vi gente criticando o Jayden Maiava, mas, cara, ele é um baita de um QB. Outro jogador importante é o Tanok Hines, o wide receiver, registrou ali 34 recepções, 561 jardas e 2 touchdowns como calouro. O Waymon Jordan, running back, outro jogador importante também, correu para 576 jardas antes de ter uma lesão ali no tornozelo que acabou interrompendo a sua temporada. Um jogador muito importante também é o Desmond Stephens Jr., o linebacker, né, que é o líder atlético do segundo nível desse time, uma das principais peças de continuidade defensiva que os Trojans têm. O cornerback Jontes Williams, que veio de Iowa State, também para mim é um jogador importante. É um reforço de impacto aí para uma secundária que precisa sustentar coberturas mais agressivas. Então esses são os 5 principais jogadores de USC para mim em 2026. E o que dá para esperar desse time? Cara, o Jayden Maiava, ele é a razão central para a USC começar a temporada, para mim, no grupo que briga por uma vaga no College Football Playoffs. Ele tem experiência, ele tem um bom braço, ele tem eficiência. Tudo isso já foi comprovado dentro de campo, tá? Isso aqui não é especulação, já foi comprovado dentro de campo. O wide receiver, o Tanok Hines, ele vai precisar assumir ali o protagonismo depois que saiu o Makai Lemon, que foi para a NFL, e o Jacoby Lane, né? Os dois jogadores foram para a NFL, então o Tanok Hines vai ser o cara que vai precisar assumir esse protagonismo. Outro jogador que vai acrescentar aí nesse corpo de recebedores é o Terrell Anderson, que veio transferido de NC State, que acrescenta ali tamanho, principalmente a rotação, enquanto o running back, o Waymon Jordan, vai precisar provar que recuperou toda a sua explosão para contribuir para esse ataque, que é uma das principais características de USC, é ter um ataque explosivo, tá? O head coach, o Lincoln Riley, ele fez a mudança mais importante fora do elenco, que foi mais uma vez trocar o seu coordenador defensivo, dessa vez trazendo o Gary Pearson,
que tem a missão de dar organização e também respostas contra o jogo terrestre, tá? Essa é a missão do Gary Pearson. O Lincoln Riley que tem tido problemas recorrentes aí com o seu coordenador defensivo, com defesas, que tem sido limitante desse time de USC, né? E que tem bons ataques, mas defendendo sempre deixa a desejar. O cornerback, o John Tezu Williams, que veio de Iowa State, o Ed, o Zuriah Fisher, que veio de Penn State, são duas adições muito importantes, direcionadas à defesa, e são adições, inclusive, que não chegam só para acúmulo, né? Não só para ter mais jogadores, são defesas que vêm, são jogadores que vêm para essa defesa, inclusive tem potencial aí para ser titulares e referências dentro dessa unidade. O time tem no calendário Oregon e Washington em casa, mas também tem jogos fora de casa contra Penn State, que é sempre difícil, Indiana, e ainda tem jogo contra o Ohio State também, tá? Então o calendário de USC não é tão fácil assim. Se a defesa chegar ao nível médio da Big Ten, a defesa de USC, o reconhecimento do quarterback de Maiava entre os destaques da Big Ten confirma que o ataque já tem a sua estrela. A pergunta, igual eu falei, fica do outro lado da bola, né? Como é que fica essa defesa? Então, meu veredito para o USC é que o USC tem o melhor quarterback fora do trio ali de favoritos. Tem um caminho real até o College Football Playoffs, um caminho possível até os playoffs. O trabalho do coordenador defensivo Gary Pearson vai definir se esta é finalmente a temporada em que o ataque de USC não precisa ser perfeito. E também vai ser determinante para o futuro do Lincoln Riley, que mais uma temporada sem chegar nos playoffs, sem brigar por nada, a não ser um bowl, em USC pode complicar bastante a vida do Lincoln Riley, tá? Então esse é o meu veredito para o time de USC. Entrando aqui nos times que para mim brigam pelo título da conferência em si, cara, não dá para não falar dos atuais campeões, né? Campeões invictos. O time de Indiana que teve em 2025 só vitórias, 16 vitórias, 0 derrotas, 9 vitórias, 0 derrotas dentro da Big Ten, campeão da Big Ten, venceu o Ohio State lá por 13-10 na final da conferência. Nos playoffs, atropelou o Alabama, atropelou o Oregon, infelizmente, e conseguiu superar o bom time de Miami na final e se tornou o primeiro campeão 16-0 da era moderna do college football. Os 5 principais jogadores desse time: o quarterback Josh Hoover, transferido de TCU, que chega com mais de 9.629 jardas, cara. 71 touchdowns aéreos na carreira. É bizarro. E eu não entendo como que tem gente falando que Indiana regrediu na posição de quarterback com a saída do Fernando Mendonça e a chegada do Josh Hoover, tá? Não sei, porque o Josh Hoover é muito bom. Outro jogador muito importante, obviamente, o Charlie Becker, principal recebedor remanescente aí desse time, e inclusive foi eleito aí para o time de pré-temporada da Big Ten. Outro jogador muito importante é o Nick Marsh, que veio transferido de Michigan State, que é um reforço físico e explosivo para substituir parte da produção perdida aí na unidade. Na defesa, dois jogadores muito importantes que eu coloquei na lista aqui também, que é o linebacker, o Rolaidia Hardy, que é o líder de uma defesa que foi decisiva na campanha do título, e também o defensive lineman, o Tariq Tucker, que é uma presença disruptiva no interior da linha defensiva, e outro nome também entre os herdados, entre os honrados no time da conferência de pré-temporada. O que esperar então desse time em 2026? Cara, o head coach de Indiana, o Curt Cineri, que assim, é um cara que não ama o Curt Cineri, inclusive eu tenho aqui, ó, isso aqui foi um presente de um seguidor, o Cristiano, né, me deu essa latinha aqui, ó, de Indiana, diretamente lá de Bloomington. O Curt Cineri, cara, ele já provou que a fórmula que ele tem em Indiana é sustentável, né, é uma avaliação precisa, desenvolvimento acelerado de jogadores, veteranos e uma execução quase que sem erros do seu plano de jogo. A saída do quarterback Fernando Mendonça, vencedor do Reis, uma primeira escolha do draft e tudo mais, isso é impossível de você neutralizar por completo. Mas eu acho que a chegada do Josh Hoover reduz o risco da transição, porque traz ali uma ampla experiência como titular na elite do college football, e ele conhece também jogos que exigem um alto volume de produção. Então, essa transição, por mais que seja impossível você substituir completamente o Fernando Mendonça, ela não é tão grande assim, porque o Josh Hoover é um quarterback muito bom e com muita experiência, tá? O wide receiver, o Charlie Becker e o Nick Marsh, o Becker que já estava no time e o Marsh que veio transferido,
forma ali uma dupla de recebedores capaz de preservar a qualidade do jogo vertical de Indiana. O running back, o Turbo Richard, que veio de Boston College, ele acrescenta ali explosão ao backfield. Na defesa, o Elijah Hardy e o Tariq Tucker, né? O linebacker, o Elijah Hardy, e o defensive lineman, o Tariq Tucker, mantém a liderança em uma defesa que também recebeu ali o safety, o Preston Zachman, que veio transferido de Wisconsin, e o cornerback, o A.J. Harris, que veio de Penn State. Tá? O calendário não permite acomodação de Indiana, como nunca permitiu, né? O time tem o Ohio State, tem jogo fora de casa contra Michigan, que nunca é fácil, tem jogo contra o USC e jogo contra o Washington em Seattle também, que não é muito fácil. Tudo isso vai medir aí a capacidade do time de repetir o que fez em 2025. Vamos ver como é que vai ser. O risco desse time de Indiana é a regressão natural depois de uma temporada perfeita. Mas a força é que eles têm na sideline o Curtis Ned, cara, que voltou ali a repor perdas com jogadores experientes e encaixes claros, né? Jogadores que vieram com funções claras. Isso é muito importante no processo de transição. A conquista da Big Ten em 2026 mostra que Indiana deixou de ser uma história improvável e virou uma referência nacional aí no college football, tá? Então não descartaria. Inclusive, Indiana pra mim é um time que era pra estar no top 4 do ranking no lugar de Notre Dame, tá? Eu falei disso lá no vídeo exclusivo para os membros, onde eu falo sobre o ranking, o top 25 do college football. Inclusive, se você não é membro, torne-se membro e aproveite as vantagens, tá? Então, o meu veredito pro time de Indiana é que Indiana não deve ser cobrada por outro 16-0, mas eu acredito que ela continua favorita, legítima a Big Ten. Eu não sou burro de falar o contrário. O teto do time vai depender, obviamente, do Josh Hoover, e o piso do time é sustentado por um gênio do futebol americano, o Curtis Neri, aliado ali à experiência e uma defesa que ainda é recheada de líderes e jogadores de elite. Então, esse é o meu veredito de Indiana, por isso que Indiana, para mim, é um candidato ao título da conferência e também é um candidato ao título nacional do College Football Playoff. Próximo time da lista é ele. Amor da minha vida, cara. Sou apaixonado por esse time. Nossa senhora. Apaixonado pelo meu patão. Go Ducks. Enfim, vou me recompor. Oregon pra mim também é favorito ao título da conferência, tá? Em 2025 teve o recorde 13-2, 8 vitórias e 1 derrota dentro da Big Ten. A única derrota que teve foi pra Indiana. Oregon voltou ao College Football Playoffs, isso foi muito importante. Eliminou ali James Madison e também Texas Tech, mas acabou sendo dominado por Indiana na semifinal, derrota por 56-22, ficando novamente ali muito perto do título, mas tendo uma derrota traumática. Perdeu em 2024 para Ohio State, agora em 2025 para Indiana, cara. Então é difícil. Os 5 principais jogadores, cara. O Dante Moore, o quarterback, retornou para mais uma temporada aí, depois de consolidar seu nome entre os quarterbacks mais talentosos aí do college football. Eu poderia colocar aqui o Dakorn Moore como um jogador muito importante também nesse ataque, mas eu preferi colocar o Jordan Davison, que é um corredor com muita força, muita explosão, pronto para assumir um papel ainda maior nesse time, que sempre tem ótimos running backs, né? Outro jogador muito importante é o Ed Matayo Uiagalelei, principal ameaça no pass rush, um dos principais pass rushes do college football e candidato, sem dúvidas, ao prêmio de melhor jogador defensivo do college football, né? Outro jogador muito importante é o Bear Alexander, que é a força do interior dessa linha defensiva, que tem uma capacidade ali imensa de destruir bloqueios e alterar completamente um pocket, né? Destruir os bloqueios e invadir o pocket adversário. Outro jogador muito importante que chega aí por meio de transferência é o safety Koi Perish, que veio de Minnesota, uma das principais adições, melhores adições inclusive da off-season do portal de transferências, é a saída do Koi Perish de Minnesota para Oregon. É um safety e também um retornador que tem um impacto imediato no jogo e uma das contratações mais importantes de Oregon aí nos últimos anos no portal de transferência. Vamos ver como é que ele faz, porque a missão dele é basicamente substituir o Dylan Tineman, né? Então, o que dá pra esperar do time de Oregon em 2026? Cara, a decisão do Dante Moore de permanecer em Oregon ao invés de ir pro draft da NFL, que era o que muita gente esperava, faz com que o Oregon comece com uma estabilidade na posição muito valiosa, que é você ter um quarterback com talento de primeira rodada de draft. Isso faz toda a diferença para um time de college football. O time tem mudanças na comissão técnica. O coordenador ofensivo agora não é mais o Will Stein, é o Drew Mehringer, que vai assumir o ataque
e vai ter que reconstruir 3 posições, vai ter que substituir 3 titulares da linha ofensiva que foram para a NFL. Vai ter que fazer isso sem reduzir a agressividade vertical desse time, tá? O running back Jordan Davidson pode ser o eixo do ataque nesse começo de temporada, protegendo ali o quarterback Dante Moore, enquanto ali encontra ali a sua melhor combinação, já que o Jordan Davidson é um running back muito bom bloqueando, tá? O head coach, o Dan Lanning, ele ainda tem profundidade, ele tem na real uma profundidade rara nas posições, nas skill positions ali, né? Tem o wide receiver da Corey Moore, tem o Evan Stewart também, e o Jeremiah McClellan, né? 3 wide receivers assim de elite, jogadores muito importantes. Então é uma profundidade rara nessas posições, né? Tem o Ed Matayo Galilei e o Bear Alexander, que lideram ali uma defesa que retorna 8 titulares e vai precisar responder ao colapso que teve a defesa de Oregon contra a Indiana. Então o time vem aí com a pressão para ser melhor do que a gente viu pela última vez na última temporada. O safety Corey Perish, que veio de Minnesota, ele acrescenta ali nessa defesa alcance, acrescenta a capacidade de produzir turnovers e valor também no special teams, tá? O quarterback Dylan Raiola, que veio pelo portal de transferências, que veio de Nebraska, ele oferece ali uma profundidade luxuosa a esse QB room, mas obviamente vai ser o reserva do Dante Moore, o que pode ser muito importante para ele, porque o próprio Dante Moore aprendeu muito. O Dylan Raiola era titular em Nebraska, que veio para ser reserva por um ano. O Dante Moore era titular em UCLA, ficou um ano como reserva do Dylan Gabriel em Oregon, assumiu a posição e foi muito bem. Espera-se que aconteça o mesmo com o Dylan Raiola. O time tem pela frente, logo no começo da temporada, o Boise State. Tem jogo contra o Oklahoma State, o USC, Nebraska, Ohio State, Michigan e Washington. Então o calendário de Oregon não é tão fácil, é um calendário pesado. Mas, cara, Oregon é um time que continua com um elenco de altíssimo nível. O meu veredito, então, para os Ducks Oregon tem menos dúvidas relacionadas a elenco do que qualquer outro candidato fora Ohio State. Então, se a linha ofensiva se estabilizar e a defesa responder ao trauma que foi a semifinal contra a Indiana, a derrota por 56-22 para Indiana, se isso acontecer, o head coach Dan Lanning tem um time aí facilmente para ganhar o título da Big Ten e também, se Deus quiser, amém Jesus, Deus, por favor, Senhor, amém Deus, por favor, ganhar o título nacional. Beleza? Esse é o meu veredito, então, pro time de Oregon. Por último, porém não menos importante, o time de Ohio State, cara, favorito também ao título da conferência, obviamente, número 1 do ranking de pré-temporada. Ohio State, que em 2025 teve um recorde de 12-2, 9-0 dentro da Big Ten. O Ohio State ali passou invicto na temporada regular da conferência, perdendo somente na final por 3-10 para a Indiana e foi eliminado de forma até surpreendente. Muita gente imaginou que o Ohio State venceria, mas caiu ali diante de Miami no College Football Playoffs. Os 5 principais jogadores de Ohio State nessa temporada, obviamente, a dupla Julian Say e Jeremiah Smith, quarterback wide receiver. O quarterback Julian Say lançou para 3.610 jardas, 32 touchdowns e apenas 8 interceptações, completando 77% dos passes. Um dos quarterbacks mais precisos do college football é o Julian Say, bastante subestimado, muita gente subestima, critica, desvaloriza o cara, mas joga muito a bola o Julian Say. O wide receiver Jeremiah Smith teve ali 2.558 jardas, 27 touchdowns recebidos em 2 temporadas e já é uma das maiores estrelas do college football, jogador de primeira rodada, obviamente. O time tem também o running back Bo Jackson, correu para 1.090 jardas em 2025 e combina potência ali com velocidade para jogadas longas. É um baita jogador também. Na defesa tem o Peyton Pierce, o linebacker, principal referência de continuidade de uma defesa que perdeu 8 titulares para a NFL. Na linha ofensiva tem o Austin Sirevelt, veterano responsável ali por proteger o Julian Say e liderar uma linha que também tem novas peças aí. O que esperar então desse time para 2026? Cara, o quarterback Julian Say e o Jeremiah Smith, eles formam ali uma das melhores, se não a melhor conexão quarterback-recebedor do college football e elevam sem dúvidas o piso ofensivo de Ohio State para favorito ao título da conferência e ao título nacional. O running back Bo Jackson, ele impede que as defesas tratem o ataque como uma unidade unidimensional.
e deve receber ali ainda mais volume de carregada, dado o seu talento e dada também a necessidade de mostrar que esse ataque, igual eu falei, não é só o Jeremiah Smith, tem outras peças também, tem outras formas também de agredir as defesas adversárias. O head coach Ryan Daly contratou o coordenador ofensivo Arthur Smith para trazer variedade de formações, play action e também respostas ali contra fronts leves. O grande desafio de Ohio State acreditar na defesa, a Unidade perdeu ali jogadores importantes, inclusive em 2025 a defesa cedeu ali só 9,3 pontos por partida em média e 219,1 jardas por jogo em 2025. Só que, cara, muitos desses caras que produziram números tão incríveis foram embora. 8 titulares foram embora, né? 90% do time. O linebacker, o Peyton Pierce, ele vai ter que liderar ali a transição dessa defesa, apoiado ali pelo Jalen Smith, que veio transferido de Alabama, pelo o Qua Rousseau, que veio de Alabama também, o Earl Little Jr., que veio de Florida State, e o Terry Moore, que veio de Duke. Então ele tem reforços aí para ajudar ele a liderar essa transição, e o Ohio State vai precisar que essa defesa seja tão boa quanto foi em 2025. O offensive tackle, o Alcee Cerevelt, é a âncora dessa linha ofensiva, que também vai precisar proteger o quarterback para que o Ohio State siga tendo um ataque explosivo, principalmente quando você tem no seu calendário jogos contra Oregon, Michigan e Texas. E, obviamente, os melhores pass rushers da Big Ten. O calendário de Ohio State é o mais exigente. Eu acho que dos favoritos, Ohio State, Oregon e Indiana, o Ohio State é o que tem um calendário mais difícil, né? Porque tem jogo fora de casa contra Texas, já no começo da temporada. Tem jogo contra Iowa, Indiana, USC, Nebraska, Oregon e Michigan, cara. Então, assim, tem jogo contra Michigan fora de casa também. E o time de Michigan esse ano tá melhor. Então, é sempre difícil jogar em Michigan, mas o calendário de Ohio State esse ano é muito pesado, cara. É facilmente um dos 10 calendários mais complicados dessa temporada, esse calendário dos Buckeyes. Então, meu veredito pro time de Ohio State é que o Ohio State é o favorito mais completo, né? Porque ele já tem super estrelas já comprovadas, como o quarterback, o Julian Say, o wide receiver Jeremiah Smith e o running back, o Bo Jackson. Eu acho que o grande desse time, até o que eu coloquei aqui embaixo aqui, o grande desse time é a velocidade com que a defesa que está sendo reconstruída alcançará o padrão de qualidade e de eficiência que teve em 2025. Então, a velocidade com que a defesa, que agora tem novas peças e está passando por transição, voltar a ter o padrão de 2025, mesmo tendo outros jogadores, é o que vai definir se esse time de Ohio State é de fato um favorito, um contender ou não a título de conferência e ao título nacional. Bom, galera, essa então é a minha prévia aí pra Big Ten, a prévia da Big Ten. Ficou um vídeo até um pouco mais longo, mas espero que vocês gostem, espero que vocês tenham gostado aí dessas prévias. Na próxima temporada vai ser muito melhor, prometo pra vocês. Mas espero que vocês tenham gostado. Lembrando, deixa aqui o seu like, compartilhe com os seus amigos também esse vídeo. A temporada tá logo aí, a temporada tá batendo na porta. Muito conteúdo legal vem pela frente. Quero agradecer demais o apoio de vocês. E lembrá-los, obviamente, que existe aqui o plano de membros. Se você quer ser membro, além de você me ajudar, me apoiar, continuar criando conteúdo de qualidade, você também obtém vantagens ali, como grupo exclusivo, vídeos e lives exclusivas também, e muita coisa legal, fechou? Dá uma passadinha aqui, olha com carinho. Se você conseguir me apoiar se tornando membro, tudo bem. Se você não conseguir, não tem problema. Você pode me apoiar deixando o like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo para os seus amigos, fechou? Beijo no seu coração, a gente se vê muito mais vezes nessa temporada aí, falando de college football e NFL aqui nesse canal maravilhoso. Demorou? Tamo junto.